A ideia de hoje é emagrecimento descomplicado. Como emagrecer sem fazer dieta, sem sofrimento, sem fazer exercício e sem passar mal. O que vocês acham dessa ideia? Milagre, né? Teve um aluno que escreveu outro dia, só se for morrendo, não tem como. Gente, e tem como fazer isso. Então, como é que eu cheguei nessa ideia? Primeiro eu preciso colocar aqui algumas ideias. Eu vou te ensinar como eliminar. Sigo no programa de 8 semanas, então eu vou te ensinar como eliminar 1 ano de gordura em 8 semanas, comendo de tudo, sem exercícios, usando a hipnose para controlar a tua mente para emagrecer de vez, mesmo que estando no mais absoluto zero. E por mais que tu esteja em qualquer idade, porque normalmente que nós que estamos acima dos 35 anos, nós achamos que nossa idade não favorece mais para o emagrecimento. E isso está errado. Isso é uma questão metabólica, uma questão de hormonal, é uma questão de cuidado com toda essa parte alimentar. É óbvio que eu cuido da alimentação, que eu cuido dos exercícios. E dentro desse programa, tu não é mais obrigado a fazer exercício. Tu vai emagrecer mesmo que tu não faça exercício. Essa é a ideia. Porque tem muita gente entrando no meu programa com 120, 130, 140 quilos. E eu não tenho como exigir de uma pessoa com esse peso a exigir que ela perca, que ela faça exercício. Porque ela está muito pesada, ela vai sofrer e ela vai se machucar. Então a minha ideia surgiu do seguinte: porque eu também estive acima do peso, eu estive muito acima do peso, eu fui obeso, eu cheguei a 110 quilos e eu perdi tudo isso em 8 semanas, perdi 27 quilos em 8 semanas. Eu estava muito gordo, muito acima do peso, e eu comecei com os exercícios, mas tem um detalhe, eu já sou forte, eu passo o dia todo me movimentando, carregando peso para lá e para cá dentro da academia, então eu perdi 27 quilos em 8 semanas. Só que as pessoas sedentárias que não fazem esse tipo de atividade, eu não tenho como obrigá-las a fazer, porque no fim das contas elas vão se desmotivar, o exercício, não existe ninguém que goste de fazer exercício. Porque pelo menos eu não gosto, talvez isso seja bobagem, mas a maioria das pessoas que eu conheço, elas não gostam de fazer exercícios. Elas fazem exercício porque são obrigadas. E eu faço também por obrigação, porque a minha profissão me obriga a fazer. A minha profissão me obriga a fazer atividade física, mas eu vejo, assim, de todos os alunos que entraram no programa, a disposição para fazer exercício. Então a ideia é a seguinte: como perder 1 ano de gordura em 8 semanas, sem fazer dieta, sem fazer exercícios e usando a hipnose para controlar a tua mente. Mesmo que tu esteja no mais absoluto zero e em qualquer idade. Essa é a ideia, isso que eu vou mostrar hoje nesse programa. Então, são 3 engrenagens poderosas que ligam o teu mecanismo da queima de gordura. E essas 3 engrenagens, elas funcionam em conjunto. Elas organizam toda a tua parte metabólica, a tua parte hormonal, elas regulam o teu metabolismo, que normalmente as pessoas que chegam dentro que se matriculam no E8S, elas estão com o metabolismo muito baixo, muito fraco. Oi, Goulart, tudo bem? Elas estão com o metabolismo muito baixo, muito fraquinho. Então nós precisamos regular esse metabolismo, regular a parte hormonal para que ela ative a queima natural, a própria queima natural de gordura, para que ela emagreça automaticamente e venha a ficar disposta para fazer a atividade física. Então essa é a ideia principal. E como isso funciona? Quais são essas 13? Eu vou falar dessas 3 engrenagens depois. Primeiro, eu preciso falar que
Me apresentar, né? Vou me apresentar. Eu sou o professor Juca, sou especialista em emagrecimento, mestrando em biociência e reabilitação, sou especialista em hipnose, em algumas outras especializações, mas essa é a área que interessa para vocês. Sou especialista em hipnose, sou professor de educação física, graduado em educação física. De novo, eu sou o professor Juca, graduado em educação física, especialista em hipnose e emagrecimento. E sou mestrando em biociências e reabilitação. Então, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês, não esqueçam, as 3 engrenagens que ativam o teu mecanismo de queima natural de gordura, sem dieta, sem exercício, sem sofrimento, comendo de tudo. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, os alimentos todos que vocês podem consumir. Então, fiquem por aí. Mas antes, eu preciso que vocês fiquem comigo aqui até o final para que vocês entendam todo o funcionamento desse mecanismo. Porque leva um pouquinho de tempo. Mas para que eu consiga fazer com que vocês entendam o funcionamento desse mecanismo, eu preciso contar um pouquinho da minha história para vocês consigam conectar com esse método, com essa nova cara do E8S, que ficou muito legal. Não tem como não emagrecer. É impossível não emagrecer com esse novo esquema de alimentação que eu fiz. Então fica comigo até o final que tu com certeza vai ter um ganho muito grande aqui. E eu vou mostrar as alimentações, a alimentação, as comidas, o tipo de alimento que tu pode consumir. Inicialmente eu vou dar exemplo concreto aqui, vou mostrar para vocês e vou quebrar... Oi, Beatriz! E eu vou quebrar alguns mitos sobre comida que tu já pode pôr em prática amanhã e já começar a emagrecer, ok? Então, preciso contar um pouco da minha história para que vocês se conectem nisso. Eu sou graduado em educação física e eu sou, modéstia à parte assim, super concorrido aqui na cidade onde eu moro. Eu tenho bastante alunos, eu sou bem procurado nesse trabalho para emagrecimento. Então, tu pode imaginar que eu sou como tu. Eu trabalho o dia todo, eu me puxo o dia todo, é uma função, é uma correria para lá e para cá, e provavelmente a mesma situação que a tua. Tu tem que trabalhar o dia todo, tu tem que chegar em casa, organizar toda a tua casa. Eu sou solteiro, eu moro sozinho, então eu tenho que chegar em casa, organizar minha comida, e eu sou meio chato para casa, meio chato para limpeza, toda essa coisa. Então assim, e eu tenho que cuidar da minha alimentação. E a quantidade de alimentos para uma casa, para uma pessoa solteira que mora sozinha, é uma quantidade reduzida. Então isso me dá um trabalho de fazer, mas paciência. Então, mesmo sendo super concorrido assim nessa área no emagrecimento aqui da minha cidade, eu passo por uma jornada dupla. Cuido da casa e cuido do meu trabalho. Volto para casa, cuido da minha alimentação. Agora, mas antes não era assim. Antes eu trabalhava o dia todo, aí eu chegava em casa morto de cansado. O que eu queria era uma recompensa. E essa recompensa era uma recompensa imediata, alguma coisa que me desse uma satisfação muito rápida. E era comer e beber. Comer porcaria e beber porcaria. Para vocês terem uma ideia, nessa dieta que eu vou mostrar hoje para vocês, nesse esquema, vocês podem até beber. Vocês podem tomar cerveja, vinhos e destilados. Parece milagre, né? Mas não é. Mas se eu não tivesse visto o resultado em mim mesmo e nos meus alunos, nem eu acreditaria. Então, pensa no seguinte. Eu comecei desde os tempos de faculdade até há 3 anos atrás, no dia 26/6/2016. É um número quase cabalístico. De lá para cá, da faculdade para cá, eu aumentei 50 quilos. Eu estava muito gordo. Eu coloquei uma foto no feed ali, vocês vão ter uma ideia de como eu estava há 4 anos atrás. Então, nesses últimos 3 anos, eu engordei muito. E assim, eu comecei a ouvir piada de mau gosto, as pessoas começaram a me sacanear por causa do peso, porque eu estava muito acima do peso, me chamaram de Peppa Pig. Então assim, minha motivação foi lá embaixo, minha autoestima foi lá embaixo.
Eu não tinha mais motivação para não tinha mais motivação para nada. Eu odiava ver o meu corpo no espelho, eu odiava ver a minha barriga, eu não me sentia bem, eu estava triste, eu estava cansado, desmotivado, enfim. E eu precisava virar aquele jogo. As pessoas me falavam assim, bah, lá vem o gordo, lá vem o... Ah, tu é tão bonito, por que que tu não emagrece? Tu... Bah, enfim, diversas piadas. Um dia me chamaram de Peppa Pig. Pra mim isso foi a gota d'água. Eu fiquei assim, arrasado. E nesse dia eu fui pra casa, deitei pra dormir. No dia seguinte eu tava tão chateado, tão deprimido, que eu não consegui sair da cama. Eram 6 horas da manhã e aqui nesse mês de junho faz muito frio. Então o somatório de frio, o somatório de baixa autoestima, o somatório de eu estar deprimido me fez com que eu não saísse de casa aquele dia. Eu cancelei todas as minhas aulas e eu fiquei em casa. Mas o legal é que acontece comigo é que eu tenho assim um funcionamento da minha cabeça que não me deixa desistir. Então nesse dia eu pensei, eu preciso virar esse jogo, eu preciso mudar isso. Juca, tu precisa mudar isso. Então eu levantei naquele dia e eu sou um cara super estudioso. Com certeza eu já li mais de 1000 livros e uma quantidade assim infinita de artigos acadêmicos. E eu sabia que eu tinha muita informação, só que eu caí em ciladas que vocês caem, que vocês provavelmente caem por causa da indústria alimentícia. Depois eu vou contar isso para vocês, que nós estamos sendo enganados. Indústria alimentícia e a indústria do fitness nos enganam muito. Então, apesar de ter todas essas ciladas, um excesso de informação que cai na tua cabeça e tu não sabe o que fazer. Então, nesse dia, eu levantei e juntei tudo o que eu tinha de melhor na parte científica sobre alimentação, sobre exercício físico, juntei tudo que tinha de melhor e eu acabei assim acabei formando um método. Mas nesse dia eu pensei o seguinte, que isso provavelmente aconteceu contigo. Eu já fiz nesse dia eu pensei, tá, mas espera, eu já fiz todo tipo de dieta, eu até emagreci, mas retomei todo o meu peso, engordei tudo novamente, ou nem emagreci e sofri demais fazendo tudo aquilo. Isso então, eu preciso de alguma coisa, ou algum problema tem errado. Se agora eu sei o que comer e fazer de atividade e qual atividade física fazer, o meu problema estava aqui, ó. E aí foi que eu usei a hipnose para controlar a minha mente, para reduzir minha ansiedade, para retomar a minha autoestima, a minha autoconfiança, para reduzir a compulsão por doces, a compulsão por comida. E então isso me ajudou pra caramba e até voltar a gostar de mim mesmo olhando no espelho. Então isso foi fundamental. E aí eu tinha acabado de criar um método assim único no Brasil, pois eu sou o único a usar hipnose dentro do emagrecimento. Tu deve estar te perguntando como é que esse maluco usa a hipnose para emagrecer. A ideia surgiu assim. Em 2010, eu resolvi fazer um curso de hipnose. Por quê? Porque meu pai, ele é deficiente físico, ele é amputado das 2 pernas e ele sente uma dor que chama dor fantasma. Ele sente dor nos pés. Opa! O tripé tá bem pertinho do meu pé aqui. Ele sente uma dor no pé que ele não tem. Então, ele foi em todo tipo de médico, ele foi procurar todo tipo de informação e nada daquilo ajudava. E como eu fui atrás de fontes científicas, de me inteirar de como aquilo funcionava, eu descobri que a hipnose podia ser uma ferramenta para ajudar ele nessa dor fantasma. E nesse curso de hipnose eu aprendi assim muitas ferramentas que eram super efetivas na área do emagrecimento. E eu deixei lá durante esse tempo, assim, durante 6 anos eu deixei aquilo, raramente utilizo utilizo com bastante pessoas a hipnose, mas eu não colocava ela em prática assim como eu estou fazendo hoje. Então em 2016 eu pensei, se eu vou colocar isso em prática. E aí, gente, o resultado foi que eu tinha criado um método inovador, uma coisa fantástica, onde eu perdi 27 quilos em 8 semanas. Eu cansei de explicar, eu perdi as contas de quantas vezes eu expliquei
como eu tinha emagrecido. Era uma coisa assim, eu até fiquei chateado, porque as pessoas me diziam assim, nossa, Juca, como tu emagreceu, como tu fez, como tu tá bonito, o que que tu fez? Daí eu pensava, eu tô bonito, mas antes eu era gordo e feio, tu não me falava nada. Então hoje eu até brincava com uma aluna hoje de manhã por isso. Mas, voltando, então eu tinha acabado de inovar uma coisa assim fantástica. Eu sou o único no Brasil que utiliza a hipnose como ferramenta dentro do emagrecimento. E agora está melhor ainda do que esse programa que eu criei agora, do que esse programa que eu te contei. Esse programa novo está melhor do que esse de antes, ficou muito mais completo. Enfim, perdi 27 quilos em 8 semanas, mas eu não queria, a minha ideia não era levar para a internet, eu comecei a aplicar nos meus alunos e aquilo começou a funcionar, todo mundo começou a emagrecer. Hoje até uma menina me mostrou uma foto dela com 20 quilos a mais, ela perdeu 27 quilos. Ela tá assim, super bonita, super elegante, e o legal é que a balança dela ficou. A balança dela, ela reduziu esses 17,5 quilos, esses 20 quilos, e a balança dela não baixa nem sobe, ela tá sempre ali. E as pessoas dizem para ela ainda que ela tá cada vez mais magra. Então, é uma coisa assim bem legal, bem fantástica desse programa. Então, juntei todas essas ferramentas e aí saiu esse novo método. Então, assim, tu deve estar pensando que isso é muito bom para ser verdade, né? Eu também pensaria se eu não tivesse visto esses resultados em mim e nos meus alunos. Até inclusive eu tenho aqui um depoimento da Luciana. A Luciana também não acreditava, ela me mandou mensagem, eu não acredito que isso funcione, eu não acredito nesses resultados que tu promete. Então ela assim, Juca, eu fui pesar, isso é a Luciana falando, eu fui pesar um dia antes de começar e eu estava com 64,5 kg. Como não fiz exercícios, eu fui pesar antes de começar, retomando, Luciana, eu fui pesar uns dias antes de começar e eu estava com 64 quilos. Como não fiz exercício físico, fiz só dieta e hipnose, eu fiquei com medo de me pesar novamente, por não ter com medo de não ter conseguido. E aí ela fala, mas a balança... Fiquei com medo de não ter conseguido, mas a balança marcou 62 quilos, ou seja, ela perdeu 2,5 kg em 2 dias. Só começando com alimentação e hipnose. 2,5 kg em 2 dias, gente. Isso quebrando mitos e quebrando mitos, comendo de tudo, alimentando-se sem sofrimento. Esse aqui é o legal, tu não passa fome, tu não sofre, tu fica com a tua cabeça bem focada e esse é o legal de toda a coisa. Aí tem o depoimento da Maria Fernanda também, ó. Oi Juca, eu sou a Maria Fernanda, eu tenho 44 anos. Antes de conhecer o E8S, eu estava muito desanimada para emagrecer. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e passei por uma depressão. Realmente eu não tinha motivação alguma para emagrecer. Um dia eu estava no Instagram e conheci o Juca. Acompanhando tudo, eu percebi que ele tinha capacidade de me fazer mudar. Depois do E8S, eu perdi 5 quilos, eu tenho meu queixo de volta, estou motivada e me organizei e estou super feliz. Então, assim, como eu te disse, eu sou um pouco como vocês, eu tenho uma rotina dupla, eu sou solteiro, eu tenho que trabalhar pra caramba fora de casa, eu volto pra casa, eu tenho que dar conta da minha casa e então é uma rotina dupla, uma rotina que leva a gente a um cansaço, assim, às vezes eu me pego com vontade de chutar o balde. Então, foi por isso que eu pensei nesse programa novo. A gente tem que ter alguma forma de se recompensar. Um dia ou outro comer alguma coisa boa. Não pode ser pecado não comer nada nunca mais. Eu não posso comer um pedaço de pizza, eu não posso tomar uma cerveja, eu não posso tomar uma taça de vinho. Gente, pasmem. Saiu um estudo científico há pouco tempo que comprova que o vinho tem baixíssima caloria. Baixíssima caloria. Então, assim, dentro do programa que eu criei, tu vai ver lá que é permitido tomar vinho e é permitido tomar cerveja. Então, pasmem,
Pasma, tu pode tomar vinho, tu pode tomar cerveja, tu pode comer bacon, tu pode comer torresmo, tu pode comer mais o quê? Que acha porcaria. Vou me dando aí mais algumas dúvidas que vocês têm do que pode ou não pode comer. Tu pode usar banha de porco na tua comida. Vou mostrar isso tudo para vocês porque eu tenho aqui um monte de exemplos de alimentos que vocês acham que são proibidos, mas eles estão lá dentro do protocolo da queima do E8S, eles estão lá, tu pode comer e tu vai emagrecer. Pizza pode, mas numa quantidade assim, ó, bem pequena, Glauber. Bem pequena, Glauber. Então, cuida. No E8S eu dou todas essas dicas, eu ensino tudo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, assim, como eu falei, a rotina era dupla, chegou um tempo que eu estava... eu não tinha mais... chegou um ponto que eu estava super desanimado, super triste, deprimido, cansado, eu odiava ver o meu corpo no espelho, eu não tinha mais libido, eu notava que as pessoas já não tinham mais atração por mim, pelo meu corpo, pela situação que eu estava naquele momento. Eu só tinha de vontade de chorar, eu não tinha vontade de mais nada, não tinha autoestima, enfim, quando em uma das academias me chamaram de Peppa Pig, aquilo foi a gota d'água, e aí foi que eu perdi 27 quilos em 8 semanas. Vamos pra frente aqui, deixa eu só olhar meu roteiro aqui, para eu não me perder. Passou. Então, assim, quando eu criei esse modelo, o antigo E8S, eram atividade física, alimentação e hipnose. Agora eu dei uma alterada, porque como tem muita gente me procurando, muita gente que simplesmente não gosta de fazer exercício. Juca, eu não gosto de fazer exercício, eu não vou fazer os exercícios. Então, assim, eu bolei um esquema para que tu consiga reduzir o teu peso, que tu consiga emagrecer sem sofrimento, sem fazer dieta e sem exercícios. Como é que isso funciona? São três engrenagens que ligam, que ativam o teu mecanismo de queima natural da gordura. Como isso funciona? Quais são essas três engrenagens? Deixa eu passar aqui, eu já vou ler para vocês. A primeira engrenagem, gente. Primeira engrenagem de tudo isso. Alimentação. Como funciona a alimentação? Na alimentação, dentro do E8S, tu não precisa te alimentar de 3 em 3 horas. Tu não come de 3 em 3 horas. Isso é balela, isso é bobagem. Isso é mais uma maneira da indústria alimentícia te enganar e tirar o teu dinheiro, que tu tem que comer de 3 em 3 horas. Outra coisa, que é bobagem, que tu tem que passar fome, que tu tem que sofrer, que tu tem que fazer contagem de calorias. Tu não precisa fazer contagens de calorias, porque tu vai aprender o que comer. E aí então tu vai comer, mas como eu vou me alimentar? Tu vai te alimentar quando tu sentir fome e até não ter mais fome. Tu não vai te preocupar, por exemplo, se tu vai repetir 2 ou 3 vezes o prato de comida que é uma base low carb. É um mecanismo, eu chamei assim, ó, não é low carb, não é paleo. É um mecanismo que eu chamei mecanismo de queima acelerada E8S, porque ele junta um esquema de alimentação, são 3 engrenagens, tá? Essas 3 engrenagens que eu tô falando agora. Então a alimentação é baseada semelhante a low carb e semelhante a paleo. Eu fiz um esquema todo dentro dessa alimentação. Então, assim, dentro disso, tu não precisa fazer dieta, tu não precisa contar calorias, tu não precisa te alimentar de 3 em 3 horas, tu come quando sente fome e até não ter mais fome. O que eu digo, por que eu falo até não ter mais fome? Porque tu pode repetir 2 a 3 vezes conforme tu achar necessário. Se tu tem fome, tu segue comendo. Normalmente nessas dietas tradicionais, tu tem fome, tu vai dormir com fome, tu passa o dia com fome, tu passa irritado, tu fica brabo. Esse é um mecanismo. Só que dentro disso, dentro da parte alimentar também,
eu criei uma lista de alimentos. Pensa num semáforo, sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho. Só que eu coloquei dentro do verde, sinal verde, alimentos que são liberados, que tu pode comer à vontade, que eles são aceleradores da queima de gordura. No sinal amarelo, tu come moderadamente, tu come com cuidado, porque eles são alimentos que moderam a tua queima de gordura. E no sinal vermelho, para total, porque eles são alimentos que travam a tua queima de gordura. Mas, por que eu digo travam? Eles não vão te deixar emagrecer, mas como funciona? Tu pode comer, não tem problema. Dentro, para te ter uma ideia, dentro dessa lista, dessa tabela, eu criei toda essa lista. Alimentos verdes, alimentos do sinal verde, alimentos do sinal amarelo e alimentos do sinal vermelho. Sendo que dentro desses tu come por percentuais. E aí dentro da organização toda do programa, tu come tanto por cento dos alimentos verdes, tanto por cento do amarelo e tanto por cento do vermelho. Tu vai comer de tudo. Então, por exemplo, isso aqui tá dentro da dieta. Vinho tá dentro da dieta. Tu pode beber, tu pode tomar vinho, tu pode tomar vodka, tu pode tomar uísque. Claro que tu não vai tomar 20 latas dessa numa sentada. Não, né? O máximo permitido de cerveja por dia são 2 latas por dia. Só que ela não pode ser cumulativa no final da semana. Tu não pode deixar de tomar 2 por dia para tomar 14 lá no final da semana. Só que, por exemplo, hoje tu tomou uma lata de cerveja, 2 latas de cerveja hoje está permitido. Então, durante esse dia, tu não vai mais poder consumir nada do sinal vermelho. Ou hoje tu consumiu uma lata de cerveja e um copo de refrigerante. Tu não vai mais poder seguir nada do vermelho. Ou tu troca isso, que é a pergunta lá da Glau. Come uma pizza, come 2, 3, 4 pedaços de pizza. Só que tu sabe que depois tu não vai mais poder consumir nada do vermelho. Então é um equilíbrio que tu vai ganhar entre tua cabeça entre a alimentação. E dentro dessa alimentação, assim, tem algumas... eu ensino como. Tu tira isso na tua alimentação, é proibido. Óleo de cozinha, ele é extremamente proibido. Tu não usa mais isso para fritar comida. Tá, mas Juca, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou usar óleo para refogar? O que eu vou usar? Troca o óleo de cozinha por isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal do YouTube. Banha. Acreditem se puder. Troquem por banha. A gordura animal não engorda e não aumenta teu colesterol como é divulgado por aí. Essas pessoas que divulgam isso, que isso aumenta o teu peso, elas não têm conhecimento e não têm base científica nenhuma. Como eu falei, nós estamos sendo enganados. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Outra coisa que eu uso bastante para cozinhar no lugar do óleo é manteiga. Só o chato da manteiga é se tu não pegar o esqueminha de cozinhar com ela queima muito rápido. Então tu tem que ser bem acelerado para poder, tem que ter uma experiência para usar manteiga no lugar do óleo de cozinha. Então óleo de cozinha é proibido, azeite de oliva proibido. Outra coisa que é permitido dentro da alimentação é o 8S. Isso aí, frito na manteiga. Ou frito na banha de porco, Sabrina. Usa banha de porco, claro, com uma quantidade reduzida, né? E usando esses tipos de alimentos aqui, gente, a fome de vocês vai acabar. Vocês vão quebrar o ciclo da fome de vocês. Outra coisa que vocês podem, olha só, bacon. Bacon tá permitido, gente. Bacon, as pessoas dizem que bacon não pode. Como eu mostrei, ali tinha gordura de porco, a banha, e vejam isso. Carne com um pouquinho de gordura. É um pedaço de carne de porco. Não, Glau, meu programa não sim, quer dizer, é personalizado sim, porque eu faço um atendimento, eu faço uma mentoria direto ali pelo WhatsApp. As pessoas compram o programa lá direto na plataforma, e aí já recebem o meu telefone e recebem a mentoria. Então todo mundo que compra o programa tem contato direto comigo, tá falando comigo ali direto. Oi, Ungria. Tá falando direto comigo no WhatsApp. Até tem pessoas que não são meus alunos, conversam direto comigo no WhatsApp. Então eu estou sempre à disposição e sempre atendendo.
Então, gente, gordura animal tá liberada. Carne de porco com gordura tá liberada. Carne de frango com gordura, com pele tá liberada. Carne de gado com gordura, não tem problema. Gordura do gado tá liberada. Tu pode comer costela, tu pode comer qualquer carne que tenha gordura. Tudo sobre gordura animal tá liberado. É sinal verde. Coma à vontade. Não aumenta teu colesterol. Isso é comprovado cientificamente. Não aumenta teu colesterol, reduz tua fome, organiza toda a tua parte hormonal. Então, qual que é a ideia dessa parte hormonal? Eu ensino, como eu falei para vocês, como eu mostrei agora, eu ensino para vocês todos os alimentos que regulam os teus hormônios e regulam o teu metabolismo. Sem passar mal, sem passar fome, sem comer de 3 em 3 horas e comendo de tudo. Claro que também tem algumas coisas que nós fizemos umas trocas. Por exemplo, esse aqui, eu fui no mercado lá. Aqui nós temos os alimentos que estão dentro do protocolo do protocolo de queima do E8S. Então, por exemplo, olha só, a banana, sinal amarelo, ela é um moderador de gordura, ela não é um alimento que te ajuda a queimar a gordura. Então a quantidade dela tem que ser super reduzida durante a tua alimentação e durante a semana. Maçã, também é um alimento moderador, mas não que tu não possa comer, não é proibido, tu deve comer, mas isso aqui modera a tua perda de gordura, ele não vai te ajudar a queimar demais. Então o percentual tem que ser um percentual muito grande de verde, um percentual pequeno de amarelo e um percentual muito pequeno de vermelho. Tu vai comer de tudo, de tudo. Desses 3 aqui são moderadores e um que está liberado é o abacate. Tu pode comer o abacate à vontade na tua alimentação. Então, para te ter uma ideia, olha só, para te ter uma ideia de como as informações, como tu recebe informações que não são certas e como tu podia emagrecer muito mais rápido e não emagrece porque tem duas indústrias que nos enganam. Por exemplo, a banana dentro do protocolo de queima, dentro do protocolo alimentar de queima, ela está no sinal vermelho. E o bacon está no sinal verde. Gente, pensa, é tudo ao contrário do que vocês imaginaram até hoje. É tudo o contrário. O vinho que estaria no sinal vermelho, que seria proibido porque engorda, está no sinal amarelo. Vocês podem consumir numa quantidade moderada, uma quantidade mais tranquila. Claro que vocês não vão tomar uma garrafa de vinho por dia, porque vocês vão ficar dependentes de álcool, entendeu? Então, olha só, outra coisa. Banana está no sinal amarelo, banha de porco está no sinal verde. Pensa, vai contra tudo que vocês entenderam, que vocês imaginaram até hoje. Tudo, vai contra tudo. Manteiga. É proibida a manteiga porque engorda e aumenta o colesterol. Hungria. Professor lindo, e quem toma anticoagulante? Não tem problema, Hungria, não tem problema. Toca a ficha, leite está no sinal vermelho. O leite está no sinal vermelho. Só o leite só estaria no sinal verde se tu tirasse ele direto da vaca para consumir. O que está dentro de saquinho, essas embalagens de caixinha, isso é qualquer coisa menos leite, tá? Qualquer coisa menos leite. Então, se tu conseguir tirar da vaca ou comprar ele fresquinho, direto de quem tira da vaca, ótimo. Mas os de caixinhas, porcaria. Aquilo são substâncias líquidas menos leite. Qualquer substância líquida menos leite. Então, pensa que tudo que vocês viram até hoje tá errado. E a segunda, vamos sair da alimentação, porque daqui a pouco o Instagram já está me avisando aqui que eu já tenho que parar. A segunda engrenagem do teu mecanismo de queima de gordura, jejum intermitente. Eu ensino lá dentro desse programa como se faz o jejum intermitente e como se adaptar e como jogar o jejum intermitente dentro da tua alimentação. O que o jejum faz? O jejum aumenta... preciso falar uma coisa antes. Para fazer o jejum,
Estou muito interessado na questão da hipnose. Já vamos falar, Glau. Meu sogro é vaqueiro, ele traz leite para mim. Ótimo, Sabrina. Ótimo. Esse é o leite que tu pode consumir. Os de caixinha e de saquinho, esquece. Esquece aquilo. Aquilo é uma porcaria. Ele já deve te falar, né? Ele deve te dizer que é porcaria, Sabrina. Jejum intermitente. Assim, ó, eu recomendo, para quem não tiver interesse no programa, para quem não for fazer, eu recomendo assim, ó, fortemente que antes de tentar começar o jejum intermitente, tu regule a tua alimentação. Tu comece a fazer os alimentos, tu comece a consumir os alimentos do protocolo de queima E8S. Se não, a tua vida vai virar um inferno fazendo jejum intermitente com alimentação desregulada. Tu vai cair na mesma bobagem que todo mundo cai. Tu vai passar mal, tu vai passar fome, tu vai ter dor de cabeça, tu vai sofrer demais. Não façam jejum intermitente se vocês não estiverem regulando a comida de vocês. Jejum intermitente não é uma dieta. O jejum intermitente é uma forma de regular o teu metabolismo e queimar um pouco de gordura. Ele não é uma dieta. Então ali dentro, eu até virei adepto ao jejum intermitente porque eu tinha feito uns cafés da manhã bem forte. E de manhã é a parte onde eu produzo mais, onde eu estudo, onde eu trabalho pra caramba. Eu começo às 6 da manhã e eu paro às 3 da tarde, assim, sem full time, sem parar. O leite de vaca desnatado pode? Não. Não pode. Não pode. O leite de vaca precisa ter gordura. Isso é bobagem, tirar a gordura do leite. Então, esquece leite desnatado. Leite desnatado é qualquer coisa menos leite, tá? É um líquido branco ali, porque se gordura do leite fizesse mal, a gordura do leite o leite da nossa mãe não teria gordura e o leite da vaca também não teria gordura. Então ele já viria desnatado para o consumo. Mas eu coloco lá, leite sinal vermelho, tá? Só se tu pegar direto do teto da vaca, se o teu sogro te trouxer direto da vaca, senão esquece. Voltando para o jejum intermitente, eu ensino como fazer o jejum intermitente, como jogar o jejum dentro da semana. Vocês vão notar, quem entrar vai ter um esquema lá de jejum que vocês vão fazer jejum todos os dias. Então a gente começa com 12 horas, 16 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas e 18 horas e 24 horas. Dentro desse esquema todo do E8S tem essa organização. Por que eu coloquei o jejum? Porque eu descobri em mim e estudando, não só os resultados em mim principalmente, que pela manhã, quando eu como, eu fico muito sonolento, porque é uma questão de fluxo sanguíneo. Quando tu põe bastante comida na tua... Você provavelmente já sentiu isso. Quando tu comeu bastante, deu aquele sono depois da alimentação, isso vinha me acontecendo de manhã. Então eu tinha uma concorrência de sangue no meu estômago com o fluxo que eu precisava no meu cérebro. E eu me sentia sonolento, fraco. Então eu disse, vou testar o jejum intermitente. Gente, eu fiquei muito, muito acelerado. A minha cabeça assim funcionou muito melhor nesses últimos tempos que eu tenho feito isso. Então eu tenho usado jejum. Como é que eu faço o jejum? Eu começo às 10 horas da noite, eu faço minha última alimentação e eu volto a comer 14 a 16 horas depois. Então eu fico todo esse tempo sem comer. E aí quando eu volto a comer, eu sigo esse protocolo alimentar da queima. Então tem essa relação. Eu faço 16 horas e tem um dia da semana que eu faço 24 horas. Então assim, gente, fazendo isso, não tem como não emagrecer. Tu emagrece e emagrece muito rápido. Se em 7 dias tu não vê resultado, se 7 dias se em 7 dias tu fizer tudo que eu mandei, tudo que eu ensinei e não ver resultado, eu rasgo meu diploma. Não tem como tu não ver resultado. E o legal é que assim, esse programa tu aprende tudo isso que eu tô ensinando pra vida toda. Tu nunca mais vai precisar de fazer dieta. Porque tu vai saber te comportar com relação à comida
para sempre. Então, essa é a segunda engrenagem. Então, a primeira engrenagem do funcionamento, alimentação. Segunda engrenagem, jejum intermitente. E a terceira engrenagem, a hipnose. A hipnose, então, eu te ajudo. Muita gente que está aí já até participou das minhas técnicas de hipnose, que hoje eu não vou fazer, nós só vamos fazer amanhã às 21h30. Na live de amanhã, 21h30, eu vou fazer uma sessão de hipnose. Emagrecimento descomplicado mais hipnose. Vou dar mais detalhes de toda essa parte alimentar e vamos fazer uma técnica de hipnose. Então, com a hipnose, o que eu faço? Com a hipnose, eu ajudo a tu controlar a tua mente sem esforço para que tu siga o programa, para que tu consiga ter resultados sem esforço, sem sofrimento. E eu curo as feridas da tua mente de forma rápida. Por exemplo, eu não sou capaz de emagrecer, eu reduzi a minha autoestima, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, porque as pessoas são capazes de colocar isso na nossa cabeça. Glau, consegue sim. Se tu seguir todos esses esquemas que eu passo, todo o esquema, quantos quilos... Não é só o jejum, tá, Neide? Não é só o jejum. Tem que regular toda a tua alimentação. Tem que cuidar da comida e fazer o jejum intermitente. Eu falei agora, é uma engrenagem de são 3 engrenagens que fazem funcionar um mecanismo, que é o mecanismo da queima natural de gordura. Então, Neide, tem gente que já perdeu, já vi gente perder... Em 8 semanas já vi gente perder 14 quilos, gurias. Uma guria perder 14 quilos. Em uma semana eu já vi gente perder 7 quilos. Depende da pessoa, mas isso tu vai seguir para toda a tua vida. Mas assim, Neide, os resultados são garantidos, não te preocupa com essa perda porque tu vai perder muito rápido. E uma semana assim, por exemplo, tem muita gente que me pede, Juca, mas 8 semanas é muito tempo. Eu digo, porra, tu ficou 40 anos, por exemplo, no meu caso, eu fiquei 37 anos engordando, enchendo minha barriga de porcaria, me entupindo de merda. E aí com 37 anos eu vou cobrar um resultado, consegui, perdi 5 quilos somente diminuindo a quantidade da alimentação. Parabéns! Aqui, olha, a Sabrina disse que perdeu 5, Neide. Então assim, não tem como a gente cobrar esse resultado, nem de mim, nem do programa, nem de ti mesma. Porque, no meu caso, eu passei 37 anos me entupindo de porcaria. Então eu cobrar resultado em uma semana é praticamente assim um absurdo. É praticamente um pecado, um dos 7 pecados capitais. Entra, te alimenta e parabéns ali. Só cuida com a quantidade da comida, tá? Dependendo do que tu come... Neide, a Sabrina perdeu tudo isso e ela nem é aluna do programa, tá? Foram só com as dicas aqui de dentro do canal. Curto só. Então, mas teve uma menina que entrou lá, perdeu 27 quilos. Olha, a Hungria também não é aluna... A Hungria não é aluna do programa também e já teve resultado. Então... As gurias que entram no programa, elas têm bastante resultado, bastante. Mas uma semana assim é pouquíssimo tempo, tu precisa de mais tempo. Então, voltando, a hipnose, eu ensino, eu mando os áudios, eu organizo tudo para que tu cure as feridas da tua mente, para que reduza a tua ansiedade, para que reduza a tua compulsão alimentar, para que tu aumente a tua autoestima, para que tu pense, eu sou capaz, para que tu veja que tu é capaz e realmente tu vai observar os resultados que vêm assim a galope. Tu tem muito resultado. Quem acompanha ali os feeds, quem acompanha os meus canais no YouTube, quem me acompanha no WhatsApp, já tem resultado só por ali. Então imagina quem entrou no programa, galera super feliz assim. Tenho algumas fotos, alguns resultados que eu posso colocar lá à disposição de vocês. Então assim,
Com a hipnose, eu acabo com a ansiedade, com as compulsões, com a culpa, com a baixa autoestima, eu te devolvo foco e a determinação. Então, assim, são essas as três engrenagens. Ligando essas três engrenagens de uma forma adequada, como eu organizei, tu ativa o teu mecanismo de queima natural de gordura. E o legal é que isso é para a vida toda. Tu não vai fazer uma dieta assim, mas vou ser aluno do programa. Não tem problema, não tem problema, Hungria. Nós já falamos sobre isso. Com essas três engrenagens, tu liga o teu metabolismo, o teu mecanismo de queima natural de gordura. Regula teu metabolismo, regula todos os teus hormônios e emagrece sem sofrer, sem fazer força e sem fazer exercícios. Mas também dentro do programa eu coloquei lá, no final das 8 semanas, se tu tiver animada, tu tem como bônus 8 semanas de exercícios gratuitos para que tu siga com fé e foco até o final de tudo isso. Então, deu essa mudada assim, fiz essa mudança radical. E aí tem uma aluna aqui que é a Marla, que passou, já viu o resultado. Olha só, o depoimento dela. Antes de iniciar o programa, eu tinha um abdômen enorme. Isso me incomodava muito. Depois de 2 semanas do programa, já consegui notar a diferença. Estou mais que satisfeito com os resultados. Este programa ajudou-me, além da redução de peso, com a reeducação alimentar. Sinto-me com mais energia, literalmente mais leve. Recomendo o programa com certeza, pois ele melhora a nossa qualidade de vida. Agradeço, Juca, pela paciência e acompanhamento. Ela fala isso porque eu faço a mentoria pelo WhatsApp. Eu falo com todos os alunos, todos, absolutamente todos, pelo WhatsApp. O programa realmente cumpre com o que ele propõe. Então, assim, eu quero que agora tu pense, imagine o seguinte, que tu te veja na frente do espelho e que tu te veja com o corpo que tu quer ver, com o corpo que tu precisa. E assim, que tu veja essa mudança, que tu sinta essa mudança, que tu veja ali no espelho, eu quero estar assim daqui tanto tempo. Sabe por que eu te digo isso? Porque durante muito tempo eu pensei em baixar o meu peso. Quando eu estava obeso, eu pensei em baixar o meu peso. Eu pensei em emagrecer, só que eu não fazia. E isso eu fui perdendo tempo. Quando eu percebi, aquilo já tinha passado 1 ano, já tinham passado 2 anos, já tinham passado 3. Então, assim, gente, o tempo passa. E se tu não toma uma atitude, se tu não toma uma atitude rápida, tu vai ficar na mesma merda que tu te encontra. Tu vai ficar na mesma vida miserável que tu tá seguindo. Sofrendo, ficando triste, ficando ansiosa, ficando desanimada. Tu vai ficar sofrendo preconceitos, ouvindo piadas, odiando ver o teu corpo no espelho, odiando a tua barriga porque tu não tomou uma atitude no momento que tu devia tomar. E isso aconteceu comigo. Quando eu vi, tinham passado 2, 3, 4, 5, 6 anos e eu continuava na mesma situação que eu estava antes. Eu vi uma vez uma foto no dia assim, por acaso aquela foto foi tirada no dia que eu pensei. Ela foi tirada e quando eu vi ela, eu disse, eu preciso emagrecer. E eu não fiz nada aquele ano. No ano seguinte foi tirada uma foto de novo. E aí eu pensei, eu disse, eu vi essa foto o ano passado e eu continuo barrigudo como eu estava antes. Eu perdi 1 ano e eu não fiz nada para mudar, nada para sair da situação onde eu me encontrava. Eu continuava deprimido, eu continuava ansioso, eu continuava me odiando, eu continuava sem libido, eu continuava gordo e ouvindo piada, ou seja, eu não fiz nada para mudar. E eu tinha tudo nas minhas mãos para poder mudar. Então, assim, eu quero que tu te comprometa agora, quero que tu te comprometa contigo mesma e comigo que tu vai mudar a tua vida. A partir de agora que tu sabe que existe uma ferramenta que vai te emagrecer sem sofrimento, sem fazer dieta, comendo de tudo, tomando cerveja, tomando vinho, comendo torresmo, que tu te comprometa, agora eu vou mudar e mude de vez.
Porque senão, se tu continuar desse jeito, ouvindo piada de mau gosto, ficando triste, ficando cansada, enfim, sabe quem paga com isso? A tua saúde. A tua saúde mental e a tua saúde física. Tu pode contar que quando tu tiver, se tu seguir obesa, se tu seguir aumentando o teu peso, seguir engordando, tu vai ter um diabetes, tu vai ter colesterol alto, tu vai ter talvez um derrame, talvez um infarto, e tu pode colocar isso que até tu te aposentar, para curar essas doenças, tu vai gastar 500 mil reais. Fora que se tu sair viva disso tudo que eu falei agora. Por que eu falo isso, gente? Porque a gordura é uma doença degenerativa. E se tu não tomar uma atitude agora para mudar e seguir na mesma situação onde tu te encontra, a coisa vai ficar pior do que já está. Então tu precisa te comprometer contigo mesmo, porque a perda financeira que tu vai ter se mantendo obeso até um longo prazo pode colocar certamente 500 mil reais, tá? E assim, a perda social, tu vai continuar ouvindo piada de mau gosto, tu vai continuar ouvindo que tu é bonitinha, mas é gorda, que tu... ou tu vai continuar vendo teu marido sem libido e sem vontade de transar contigo, tu vai ter vergonha de tirar tua roupa na frente dos outros, tu vai odiar ver o teu corpo no espelho. Então essa é a forma que tu vai pagar se tu não tomar uma atitude a partir de agora. Eu espero que tu tome uma atitude, eu falo super sério, porque isso é verdade. Tu vai pagar com a tua saúde física e a tua saúde mental. Com certeza tu vai pagar com isso. E eu sou bem franco em te falar isso. Talvez, na melhor das hipóteses, se tu seguir obesa e seguir com esse negócio, melhor das hipóteses é morrer no meio desse negócio, porque se as pessoas tiverem um AVC, se tu tiver um AVC, tu pode ficar toda torta pro resto da tua vida, um acidente vascular cerebral ou um derrame, como falam. Tu pode ficar toda torta pro resto da tua vida, ou tu pode ficar numa cama em estado vegetativo até o fim da tua vida. Então, assim, toma uma atitude agora e muda. Tô sendo bem duro porque tu precisa tomar tomar uma atitude, tá? E assim, esse programa tá tão fácil, tá tão barbada de seguir, tão simples para ter resultado, que se tu não te comprometer, se a pessoa que entrar no programa ficar me ligando, eu dou meu WhatsApp, eu dou minha mentoria direta para todo mundo. Só que se a pessoa ficar me ligando, eu acho que eu não consigo, eu acho que não aquilo, eu demito, eu devolvo o dinheiro de volta, porque essa pessoa não está comprometida com ela mesma. A partir do momento que eu vejo que tu não está comprometido contigo mesmo, demissão para ti, tchau, pega teu dinheiro, não enche o meu precioso saco e não toma o meu precioso tempo, ok? Então é isso, te compromete contigo mesmo. Se tu não tiver compromisso contigo mesmo, tu não vai ter com ninguém. Sinto muito, mas a tua saúde que está em jogo, tá? Então, eu te ajudo, eu posso te resolver os teus problemas com esse método único de emagrecimento, um método de 3 engrenagens, um método único que utiliza hipnose para facilitar o teu emagrecimento. Sem dieta, comendo de tudo, sem exercícios e sem sofrimento. O exercício tu faz se tu quiser. Tá lá no final do programa como bônus, como de gracinha, de presente para ti, tá? Além disso tudo, o que eu falo? O que tu recebe assim dentro do programa? Tu recebe o protocolo alimentar da queima. Tu vai receber lá toda a tabela de alimentos de sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde, alimentos que estão liberados, alimentos que são moderadores de gordura e alimentos no vermelho que você tem que ter cuidado. E aí eu ensino a cada semana como tu pode regular como tu pode seguir esse esquema, essa ferramenta para, enfim, como tu seguir aquilo na primeira semana, na segunda, isso até a 8ª. Isso são divididos em 3 fases, tá? Essa parte alimentar, 3 fases. Desafio detox, desafio da queima e desafio da queima infinita. O desafio da queima infinita é onde tu aprende a te alimentar para o resto da vida, onde tu vai saber como fazer, tu já vai saber tudo, já vai saber como fazer e como seguir para o resto da vida, vai seguir emagrecendo, nunca mais vai precisar fazer dieta e nunca mais vai engordar. Esses são os 3 desafios.
Então tu recebe esse protocolo alimentar da queima que engloba tudo isso que eu falei. Tu recebe o desafio hipnótico para te aprender a controlar a tua mente. E tu recebe 9 tipos de jejum intermitente aceleradores da queima, para te encaixar eles como tu achar melhor dentro da tua rotina, ok? Então, gente, vou ter que encerrar por aqui porque o Facebook já me avisou. Amanhã, às 21h30, tem programa de novo. Quem quiser se matricular no programa, procura ali no link da bio, porque tá lá disponível, aí tu te matricula, tu recebe um e-mail imediatamente com o meu WhatsApp, eu entro em contato direto contigo, e aí tu tem a minha mentoria ali direta pelo WhatsApp. Tá? E além disso que eu falei, tu recebe como bônus 2 áudios hipnóticos feitos por mim durante 2 vezes por semana. Tu recebe minha mentoria direta pelo WhatsApp e 8 módulos de exercício que, se tu quiser, tu pode fazer depois do programa completo ali de alimentação. Então tu vai emagrecer, tu vai ficar fininho. E isso tudo, gente, o valor é 497, mas agora, como é novembro, tem o novembro negro, o novembro de queima, nós estamos fazendo por 297 em 12 vezes. 297 à vista, ou pode ser parcelado em 12 vezes de R$29. Então assim, galera, tá uma barbada. Toma uma atitude, muda a tua vida a partir de agora. Para te ter resultado, tá? Muda a tua vida a partir de agora. Quem quiser participar da nossa lista VIP no WhatsApp, lá no link da bio, tem um link onde tu te matricula e entra para a nossa lista VIP. Quem entra para a nossa lista VIP tem um desconto ali ainda maior do que esse de 297, ok? Então, grande beijo para vocês, nos vemos amanhã no desafio hipnótico, emagrecimento descomplicado e desafio hipnótico. Beijo para vocês.